Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Belascast. Eu sou o Lucas, estou aqui na presença do Babu Bahia, o cara que fez história no rádio. Ele tem uma voz muito marcante, tão marcante que rendeu vários bordões que hoje em dia são canecas, camisetas, né? E, além disso, ele participa de podcasts, audiolivros também, né? Audiolivros. É, isso aí. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero que eu consiga responder o que vocês têm para me perguntar. Isso aí, famoso já na Belas Artes, já fez uma entrevista pra gente lá, né? Exatamente, então... eu ano passado fiz para uma outra classe das Belas Artes. Quero mandar um salve para todo mundo de lá da faculdade. Vocês continuem com essa força e se deem bem na vida. Eu queria saber por que você escolheu trabalhar no rádio e como você entrou nesse ramo. Vou começar com um clichê. Tá. Não fui eu que escolhi, foi o rádio que me escolheu, sabe? Eu nunca pensei em ser radialista, sabe? Uhum. Eu sempre gostei muito de música, né? E de conhecimento sobre música, né? Não só aquilo que eu estava escutando, mas o que estava por trás também, os bastidores, a produção. Como eu disse para você aqui fora do ar, meu primeiro disco eu comprei com 12 anos de idade, um disco que eu fui até a Galeria do Rock, que é um lugar aqui em São Paulo, que eu acho que vocês conhecem, e saí com o meu primeiro disco de rock, que era o Black Sabbath. E minha avó era uma ouvinte de rádio, daquelas que passava o dia todo com ele como companhia, sabe? Uhum. Isso foi o que me marcou como radialista. Se eu hoje sou um radialista, foi por causa desse tempo. Mas num tempo que eu nem imaginava que viria a ser, sabe? A minha formação, que é incompleta, é de comunicação social. Eu fiz com ênfase em jornalismo. Não terminei, mas foi o curso que eu fiz, né? E comecei a trabalhar como assessor de imprensa, quando eu comecei a trabalhar na área de jornalismo, né? Sim. Isso eu já tinha feito vários outros trabalhos antes, né? Em banco, etc. E aí, num determinado momento, um amigo que já era radialista de uma rádio que inclusive eu escutava aqui de São Paulo, que chamava Brasil 2000, ele falou: pô, tem um teste lá, Babu, você não é afim de fazer? Eu falei: pô, claro, eu tô trabalhando, vou lá fazer o teste. Uma dica, inclusive, para vocês: se estiver trabalhando e tiver um teste para um outro trabalho, vá, porque você vai com uma confiança incrível. Foi o que aconteceu comigo e o que me tornou radialista. O difícil para mim ali no começo era a técnica, né? Que aí, eu não sei se vocês sabem, mas o locutor de rádio FM, ele não só fala, como ele também opera a mesa. Então você tá aqui, sabe, falando, mas você tá apertando o botão para soltar a música, você tá abrindo o seu microfone, você tá, sabe? Sim. Então é algo muito dinâmico. Claro que eu errei demais no começo. Só que aí que tá, é quando você erra e assume o seu erro, o público abraça, sabe? Pô, que bacana. E foi assim o meu início no rádio, na Rádio Brasil 2000, em 1997. Pô, legal, a gente vai ter uma pergunta sobre isso, inclusive, como criar uma conexão com o público, né? Desde o início, assim, o público vendo quem você é de fato já... Eu acho que esse é o ponto principal. Ser você, né? Pra mim, assim, sabe? Tá. E você consegue isso como? Eu acho que até você vai perguntar sobre isso, né? Mas já vou adiantar. Você consegue isso como? Eu vim pensando isso pra cá hoje antes de dar a entrevista pra vocês, sabe? O tipo de locução que eu faço, você só consegue se você anda no meio do povo, se você anda nas ruas. Eu chegava no rádio para trabalhar de manhã e eventualmente eu usava frases que eu tinha escutado no trem naquele dia, sabe? Então, para mim, esse é o segredo de quem quer fazer um trabalho com personalidade numa rádio, sabe? De comunicação, de um modo geral. Vivência. Vivência. Perfeito. Queria saber como desenvolver a habilidade de se conectar emocionalmente com o público durante apresentações e locuções de programa. A verdade. A verdade? A verdade. A sua verdade, sabe? Sim. Você chegar lá e ficar fazendo um lance fake muito tempo assim, isso é notório. O cara que está escutando o rádio, ele não está te vendo, mas ele está sentindo tudo da sua voz. Sim. É emoção, e o rádio é emoção e imaginação, porque você não está me vendo. Algumas pessoas, por exemplo, nessa última rádio que eu passei, achavam que eu era negro e tinha 2 metros de altura, sabe? Por conta da voz. E isso variava de acordo com a pessoa. Lumena achava de um jeito, ele poderia achar de outro, você de outro, sabe? Sim. E por quê? Como eu disse no começo, sobre aqueles programas que minha avó escutava, eram programas incríveis, imagéticos, sabe? Porque o rádio é isso, é a imaginação, é o poder que você tem de fazer com que a pessoa veja aquilo que você só está falando. Bom, eu queria saber como você gerencia a pressão, né, que essa vida de radialista acaba trazendo, toda a demanda e tudo mais. Cara, pressão pra mim que existia era de querer fazer bem o meu trabalho, sabe?
E eu acho que isso também, eu acho que influencia bastante no que você vai fazer, sabe? O jeito com que você vai encarar aquilo, sabe? Existe uma pressão, é claro, por parte dos donos, né? Que a pressão por audiência, né? Que claro, né? Faz sentido, né? Mas para mim a pressão era de chegar lá e fazer com que os ouvintes se identificassem comigo. Porque rádio não é só música. Se rádio fosse só música, você escutava o streaming. Sim. Rádio é o cara que está lá, é o seu amigo, sabe? Eu estou falando com gente que, igual vocês, que faz faculdade, mas estou falando com gente também que nunca estudou. Estou falando com gente preta, mas estou falando com gente oriental, gente branca. E para mim pouco importa. Sabe? Sim. Eu falo com todo mundo. Esse é o desafio mesmo, comunicador. Falar sem distinção, sabe? Então assim, tem que tomar muito cuidado com o microfone, sabe? Porque você pode influenciar muita gente. Eu queria saber qual foi o maior perrengue também que você já passou. Perrengue, né? Maior dificuldade em... Passei por vários. Eu acho que os maiores mesmo foram esses que eu te contei, que do começo de produção, pô, minha mão suava, né? Pô, isso e tal, sabe? Então, só que quando você assume isso, né? O erro, que você mostra que você é um ser humano de verdade, que você tá lá e não é o formal da voz e tal, nada disso, sabe? Mas voltando à pergunta, o que era mesmo? O maior perrengue que você passou mesmo, assim, alguma história engraçada, alguma história desesperadora? Já passei alguns. Um que eu tô lembrando agora, assim, porque é difícil lembrar na hora, né? Mas um que eu passei, eu trabalhava de madrugada na Brasil 2000, eu fazia um programa chamado Grito da Madrugada. Então não foram raras as vezes que eu chegava lá e ó, com aquele sono, né? Que você, pô, da meia-noite às 4, imagina isso, né? Então um dia eu lembro que o Beck, que é um cantor americano, né, um músico, ele tinha lançado um disco, daí eu tava tocando a música, porque naquela época eu tocava CD ainda, né, então você colocava, escolhia a faixa e colocava, né. Coloquei o disco do Beck pra tocar e tal, não sei o que, e ó... Meu Deus... Quando vê, chegou o porteiro da rádio lá, né? O Babu, pô, tô ligando aí, tô perguntando se tá rolando especial do Beck. Aí eu fui ver, já tava na 8ª faixa do disco, era a primeira música. Nossa, daí, rádio, improviso, né? Entrei no ar e falei, nossa, esse é o novo disco do Beck, né? Que legal, que ele... Pô, improviso, você conseguiu contornar a situação ali. Lógico que se o diretor da rádio escuta, ele ia... Eu estava dizendo também aqui para vocês, para a equipe toda aqui antes de começar, que são as notícias ruins que você tem que dar, as notícias boas, né? Então eu, há 5 minutos de entrar no ar, me informaram da morte da Rita Lee. Talvez o maior ícone roqueiro do Brasil, eu numa rádio que toca rock, sabe? Então você tem que ter algo para falar sobre aquilo. Se você já sabe, é melhor ainda, sabe? Você pode, é claro, você hoje tem a internet, você coloca aqui e o jeito com que você vai falando, parece que você já entende aquilo, sabe? É difícil, mas é possível. Agora, se você já sabe, fica fácil, né? Sim. Então, se eu lembrar de mais algum, eu falo pra você aqui. Boa, legal. Tá? Eu queria saber se é melhor se especializar em uma área, né, dentro da comunicação, ou se é bom sempre manter um leque aberto? A comunicação para mim é conhecimento geral, sabe? Depende do que você vai fazer também, né? Você vai fazer um programa sobre, sei lá, cavalos, você vai ter que se especializar naquilo. Se especializar, não dá para se especializar em tudo, né? Mas dá para você saber um pouquinho de cada coisa, pelo menos para iniciar uma conversa e instigar que a pessoa vá atrás daquilo, sabe? Daquele assunto. Eu acho que é melhor você ter um conhecimento geral abrangente, né? Você está falando sobre música ali, mas eu, por exemplo, fazia um programa que era um ranking sobre 10 músicas legais do rock e tal, sabe? Então o que eu fiz? Eu transformei aquilo num game. E foi um insight que eu tive ali no começo, porque eu não queria ficar lá, como eu disse pra vocês, eu não queria ficar falando o nome da música, o horário e tal, então eu falei, não, vamos agitar isso daqui. Então eu dava dicas para as pessoas, sabe? Aqui o 10º lugar é esse, mas o primeiro lugar de hoje é a banda que foi formada em 1967 em Londres, por exemplo, era a primeira dica. As pessoas já ficavam... E foi daí que nasceu um bordão que eu nem esperava, né? A pessoa falava, é a banda Yes. Aí eu, espontaneamente eu falava, errou, sabe? E o errou virou uma coisa assim, sabe? Errou. Eu uma vez até teve você estava falando de perrengue na pergunta anterior, e eu, porra, por isso que você tem que ter bom senso, porque você começa a falar assim numa certa velocidade, você quando vê você está falando coisas que você já nem está dominando mais aquilo. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu falava muito assim, que uma mulher ficou muito chateada.
Porque as pessoas mandavam mensagem para mim falando assim, Babu, eu não sei qual é a banda, mas eu estou participando. E eu falava, como diria o Chico Xavier, esse é o espírito. Aí a mulher, nossa, Babu, eu gosto muito de você, mas você está desrespeitando o Chico Xavier. Eu falei, pelo amor de Deus, não estou desrespeitando de jeito nenhum. Inclusive eu estou falando sobre ele, gente que não conhece agora está conhecendo por minha causa e por sua que você está reclamando, sabe? Então eu estou popularizando, porque é um sujeito que realmente fez muita coisa bacana, né? Eu sou um tanto cético assim e tal, mas Chico Xavier é um cara que escreveu mais de 60 livros e não pegou um centavo de nenhum, né? Isso que você falou conversa bastante com o que você disse anteriormente, de para você se conectar com a plateia, você tem que ser você. Os seus bordões surgiram de forma natural, você não foi planejando um bordão, né? Sim. Surgiu espontaneamente. Babu, esse é um ramo de muito contato, né? Como fazer um bom network? Cara, na nossa área o network ainda bem é diversão, né? Então você tem que estar bem com as suas idas ao cinema, a shows, a festas, né? Sim. Então pra você ver, pô, só coisa legal, né? E é claro, só que isso tudo é muito sério, né? Eu tô falando de diversão e tal, só que isso é sério. Mas é nesse lugar que você encontra as pessoas, que você consegue, saber quem está fazendo tal produção. Eu, por exemplo, me interesso bastante nisso, né? Então, quem está produzindo esse show, quem está fazendo aquilo, sabe? Sim. Então, o networking é isso. Você faz network desde criança, então, desde cedo você ia nesses espaços, né? Você estava ali no meio. Meu irmão, você nasceu, você já está fazendo network com a enfermeira do berçário. Então eu acho que, não estou dizendo que isso é um lance extremo de interesse só, sabe? Mas de conhecimento, no meu caso, de conhecimento do outro ser humano, sabe? Sim. Eu adoro isso, assim, Te enriquece também, né? Claro, claro. As experiências dos outros não são as minhas, então isso me enriquece muito, sabe? Pode ser bom para mim também, como pode não ser? Sim. Então às vezes tem coisa que eu escuto que nunca vou usar, mas tem coisa que, sabe? E dá para absorver, né? Claro. Já caminhando aqui pro final da conversa, eu gostaria que você deixasse uma dica pra gente, né? Nós alunos da Belas Artes, a gente que te entrevistou, uma dica sua aí. Dica, Lucas, é sempre difícil, né? Dica é sempre difícil dar porque somos todos diferentes, né? Então eu acho que a dica principal para todos os alunos, principalmente de comunicação, é o bom senso. A originalidade, a espontaneidade, sabe? Quando você é você mesmo fora do microfone ou no microfone, a probabilidade disso dar certo é muito maior. Porque você não precisa ficar interpretando, a não ser que você seja um ator e vai interpretar mesmo. Agora, quando você vai fazer rádio ou vai fazer TV e tal, se você conseguir fazer aquilo que você já é na frente das câmeras ou do microfone, meu irmão, tua vida vai ser essa, sabe? Sim. E a outra dica, Lucas, é o seguinte, é o que está acontecendo aqui agora. Quando eu não tenho mais o que falar, é melhor eu parar de falar. Esse é o grande segredo, sabe, do comunicador. Porque presta atenção, se você começar a falar, fizer uma pergunta e você começar, eu chamo de rocambolizar, dar a volta ali, sabe, ficar... Você começa a ser prolixo, você começa, sabe? Então o segredo é esse, vá até onde você conhece. Certo. Certo? Eu acho que essas são as dicas para um novo comunicador, para as pessoas como vocês que querem ser comunicadores, e eu espero que consigam e façam isso com o cérebro e o coração. Babu, obrigado, viu? Obrigado a vocês pela entrevista, quero parabenizar pela escolha. Não vai ser fácil como qualquer outra coisa que você vai fazer, seria mais fácil se estivesse fazendo engenharia de computação. Mas é uma área fascinante, uma área em que a cada dia você descobre coisas, cada dia que passa você se torna uma nova pessoa para saber sobre um novo assunto, sabe? Então é muito interessante, a comunicação é interessantíssima, sabe? Então eu desejo muito boa sorte para vocês e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Belas Artes, adoro vocês, hein? Não errou! Cara, valeu. Sensacional, mano.